Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui com as meninas do coletivo juntas no Super Bate-Papo. Então, temos a Débora, a Tuca e a Jussara. Todas elas são mulheres negras, periféricas e são do coletivo juntas que elas vão sair para uma candidatura a vereadoras pelo PSOL. Então, agora eu vou deixar cada uma delas se apresentar e falar um pouquinho delas, para que vocês conheçam também, não só elas, como as propostas para esse mandato coletivo. Então, Débora, quer começar? Pode ser. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pelo convite. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Bom, eu iniciei a minha ida, não tem como eu falar do que formou a junta sem falar a origem. Então, a origem da junta se iniciou nas nossas histórias dentro de um dos maiores movimentos que faz luta por moradia, um dos maiores movimentos do Brasil, que é o MTST. Então, eu iniciei no MTST em 2012, fui na busca da minha moradia e lá eu me encontrei, né? A minha primeira ocupação de origem foi o Novo Pinheirinho do Imbu, que tem esse nome por causa do massacre que aconteceu no Pinheirinho, de uma reintegração de posse. A gente quis dar um nome na ocupação Novo Pinheirinho do Imbu para dizer que essa ocupação não aconteceria o que aconteceu na ocupação Pinheirinho. E na ocupação do movimento, eu fui em busca da minha moradia, eu fui me descobrindo. Quando eu conheci a MTST, eu trabalhava durante o dia como cozinheira e à noite eu fazia a minha faculdade e morava em coabitação familiar. Eu acredito que, para muitos aqui, tem muito preconceito com o que é ser sem teto. Mas ser sem teto não é somente aquela pessoa que está em situação de rua. A gente sabe que quem está em situação de rua é o extremo do sem teto, é a pessoa mais vulnerável. Mas sem teto é aquela pessoa que tem parte do seu salário, 70% do seu salário comprometido para 30% do seu salário comprometido com o aluguel, quem paga aluguel, quem mora de favor, quem mora em áreas de risco, com habitação familiar. E eu era uma sem teto porque morava com os meus pais, né? Estava já ficando insustentável a situação, porque uma coisa é uma pessoa, mais um já incomoda. E numas casas que a gente sabe como que são as casas da periferia. Então, por isso que eu fui fazer a minha luta por moradia para ter a minha moradia. E na ocupação do MTST, eu me descobri pelos meus direitos. Eu já vinha questionando essa sociedade a qual a gente vive, sobre o lugar e o papel da mulher, e principalmente da mulher periférica e da mulher negra. Eu, em toda a minha vida, e eu acredito que muitas mulheres da periferia se sentem assim, se sente oprimida, aonde coloca que nós devemos ocupar os subempregos, os salários baixos, onde a gente não pode ter lugar de voz e fala, e eu já estava me desafiando isso fazendo uma faculdade particular, porque eu não consegui uma faculdade pública. Tem todo um debate sobre meritocracia, que envolve a questão do acesso à faculdade. A gente sabe que a lógica que a gente vive é uma lógica inversa, onde as pessoas que estudam a vida toda em escola pública não conseguem cursar um nível superior em escola pública, né? Tem que pagar. E quem estuda a vida inteira em escola particular é quem consegue acessar a escola pública. Então, com muitas dificuldades, e a gente tem que colocar o que está em conta, né? A questão de ter que trabalhar, de ter que sustentar uma família, de ter que sustentar um filho. Não estou aqui dizendo que outras mulheres não conseguem. A gente sabe que tem muita gente que consegue com muito sacrifício e com muita luta, que não é tão fácil assim com quem já nasceu em berço privilegiado. Mas a gente sabe que quem consegue é uma minoria. Então, já estava questionando isso. E quando eu encontrei o MTST, o MTST tirou todas as minhas dúvidas. A ocupação a qual eu fiz parte, quem organizava era a mulher. Era a mulher que subia no palco, que fazia a assembleia. Uma das manas que muito me inspirou está aqui nessa live hoje, porque eu entrei na ocupação Novo Pinheirinho do Imbu como acampada. Eu não estava ainda na militância do MTST, mas a Jussara já era coordenadora,
pegava o microfone e arrebentava. E também foi uma ocupação onde a gente começou a fazer várias lutas por saúde, luta por creche, luta por infraestrutura, por melhoria do bairro onde eu morava, e isso foi me encantando, porque eu entendi, e uma das coisas que o movimento fez tirar as vendas dos meus olhos, é que nós, mulheres negras e periféricas, sim, temos o direito a ocupar espaços de poder, nós temos o direito, sim, de ter espaços de voz e fala, né, e que aquilo que a sociedade impunha para a gente era o contrário. Então, depois que eu saí dessa ocupação, eu terminei minha faculdade, e aí eu resolvi entender esse movimento, entrei de cabeça para esse movimento. Organizei várias ocupações do MTST na Zona Sudoeste, na região de Embu das Artes, na Zona Sul, só que uma coisa que a gente aprende quando a gente entra no MTST, e o que o MTST faz com a gente, o que a luta por direitos sociais faz para a gente quer também levar para outras manas que vivem nessa sociedade sendo oprimida e sendo colocada de escanteio. A gente também quer levar essa consciência política para essas manas. Então, eu me desafiei aí aonde o MTST me mandasse. E hoje eu organizo aqui a ocupação que leva o nome da guerreira Marielle Vive. A ocupação surgiu logo meses depois do assassinato de Marielle. Foi uma decisão feita pelos próprios acampados, porque fizeram questão dessa ocupação levar o nome da Marielle, para que o nome dela não fosse esquecido, e a ocupação levantou essa bandeira, e hoje eu organizo essa ocupação aqui na Zona Norte, mas já fui para vários lugares. Hoje o meu lugar de atuação na militância por moradia e por direitos é aqui na Zona Norte. Também, no MTST, eu me descobri dos meus direitos como mulher, dos meus direitos da luta da luta antirracista e também da luta contra a LGBTfobia. Foi no MTST que eu me descobri bi, né, porque eu já, desde adolescente, senti atração por outra mulher. Só que eu vivia num lar muito conservador, onde os meus pais eram evangélicos e falavam isso, né, que eu não... que tentava reprimir aquilo. E foi em rodas de conversa, na construção da Frente LGBT Sem Medo, que é uma frente onde é composta por vários outros coletivos, e na construção do coletivo LGBT do MTST também, que eu me descobri bissexual. E a minha formação como professora, eu resolvi fazer ela nas ocupações do MTST, dando um reforço, e também dando aula em cursinhos pré-vestibulares, cursinhos populares, onde eu também queria fazer com que outros jovens também entendessem a importância de lutar pelos seus direitos, a importância também de estar na faculdade. Então, é assim que eu me apresento, é assim que é a nossa luta. Não tem como falar o que levou a esse coletivo Juntas, sem falar da nossa origem, o que fortaleceu, o que foi o MTST. Muito legal. Obrigada, Débora, pela apresentação. Acho que alguns temas que você tocou são temas bastante importantes, né? A questão do racismo, do machismo, da luta pela educação. Acredito que todos nós aqui estamos juntos nessa luta. Jussara, você gostaria agora de se apresentar um pouquinho também para a gente? Olá a todas e todos e todes. Primeiro eu quero agradecer mais esse espaço aqui, né, que eu acho importantíssimo a gente poder falar desse projeto, dessa candidatura coletiva às juntas. E falando um pouquinho de mim, meu nome é Jussara Basso, sou moradora da Zona Sul de São Paulo há 45 anos, que é exatamente a minha idade. E eu falo sempre que eu me redescobri dentro de uma ocupação do MTST. Eu acho que a Débora já falou muito sobre o que é o significado de fato de uma ocupação, né? Realmente resgatar essa identidade de classe social, a identidade da periferia, e dessa forma emancipar as pessoas, né? Somos na maioria negros, na maioria mulheres, e nós precisamos realmente encontrar um espaço de empoderamento, de fortalecimento, de emancipação. Eu também vim para o MTST em 2012, na ocupação Novo Pinheirinho, e foi lá que eu iniciei a minha militância no movimento popular na busca por moradia.
algo que é muito importante de mencionar é que o protagonismo nos movimentos de moradia, em sua maior parte, é de mulheres, né? Mulheres que encontram nesse espaço o espaço de voz, o espaço de realmente colocar suas ideias e lutar pela melhoria da vida dos seus. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com a Mana Débora, assim como aconteceu com a Mana Tuca e com outras centenas de mulheres que encontraram dentro do movimento de moradia o espaço de luta, o espaço de voz para realmente a gente buscar mudanças. E assim também foi comigo, né? Eu encontrei dentro do MTST, de fato, esse espaço de voz que me possibilitou me tornar uma multiplicadora desse formato de construção social, no sentido de realmente fazer do trabalho de base a principal bandeira da minha vida. Esse ano nós resolvemos nos desafiar construindo essa chapa coletiva dentro de um debate coletivo do MTST, das mulheres do MTST, no sentido de que a gente entendeu que precisava de mais representatividade, e essa representatividade se dá a partir do momento que nós colocamos mulheres dentro da Câmara Municipal de São Paulo, dentro dos espaços institucionais, para conquistar algumas mudanças que são extremamente necessárias para as nossas vidas, para a vida na periferia, para a vida das nossas famílias, para a vida de todos aqueles e aquelas que até aqui foram marginalizados por milhares de anos. Então, a gente realmente busca essa mudança a partir do momento que a gente se entende como parte desse sistema, que o sistema sempre está nos expulsando dos espaços de debate político, onde é o nosso lugar e onde a gente tem e deve ficar. É isso, gente. Obrigada, Jussara, pela apresentação também. Agora eu vou passar a palavra para a Tuca, para ela também se apresentar e falar um pouquinho dela e de como ela entrou nesse movimento e um pouquinho mais dela. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Tuca, tenho 47 anos, moradora da Zona Leste de São Paulo, exatamente Itaquera, né? Eu conheci o movimento no dia 3 de maio de 2014, porque onde foi que eu conheci o MTST. Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça, né? Foi quando eu vi um mar de gente vestida de vermelho. E foi assim que começou aquele barulho com o carro de som e o bochicho da vizinhança. Para mim foi tudo novo, a partir daquele momento que eu descobri o que era o MTST, para que o MTST estava invadindo o terreno, né? E fui saber o que era aquilo, o que estava acontecendo no terreno ao lado da minha casa, quando eu descobri que eles faziam uma luta por moradia. Foi aonde eu me empenhei, entrei junto e chamei os vizinhos. Chamei todos esses vizinhos para fazer aquela luta, mas no momento eu só pensei em lotear, pegar meu terreno e não pensei em mais ninguém. Só que naquele momento eu descobri que a luta era uma luta coletiva, que era uma luta em comum a todos, né? Que todos precisavam de uma moradia digna e que a gente tinha que lutar em conjunto, né? Até no momento ali eu entendia como conjunto, não como coletivo. E foi daí que eu fui ver que o movimento, ele não era um movimento que lutava só por moradia, ele ia além, muito além da moradia, né? Era um movimento que me ensinou que com o povo organizado a gente consegue conquistar todas as demandas, a gente vai para a luta e consegue, né? E o movimento está aí hoje para mostrar, né? Tanto dentro do movimento como dentro do partido, que ninguém está aqui para prometer nada para ninguém, né? E nem cobra o dinheiro de ninguém, mas sim chama as pessoas para lutar. E a partir daí eu decidi que eu ia entrar de corpo e alma nessa luta. E quando a gente é chamado de invasor, de vagabundo, eu acho que as pessoas fazem isso por falta de conhecimento, né? Não sabem que o movimento é feito de trabalhadores. E trabalhadores que ralam muito para conquistar o seu salário digno para no final do mês estar pagando seu aluguel ali no dia certinho para não sofrer o despejo, porque passa os dias de atraso de aluguel, já vem o relato ali do despejo, né? E ele rala muito para isso não acontecer e não ficar na rua, né? E muita gente que participa hoje do movimento também já chegou no passado, né? Mas quando passou a conhecer no seu dia a dia, as pessoas mudaram de opinião, né?
Aí todo dia eu fico pensando na mudança que pode ser feita com um mandato sem teto na Câmara da maior cidade do país. Muita gente tem experiências disso como um possível mandato nosso. Eu sei que vai ter muita cobrança, né? Mas chegou a hora da gente ter pessoas nossas do MTST no espaço de poder, para a gente mostrar que podemos fazer a diferença. E essa capa coletiva de mulheres negras, periféricas, veio para demonstrar tudo isso, que a gente trabalha no coletivo, e o coletivo que decide, e o coletivo que vai expandir nas regiões dentro de São Paulo, o que a gente tem que estar fazendo. E a gente tem que ocupar, sim, essa Câmara, para a gente mostrar para esses governantes para o que a gente veio fazer de melhor, certo? Que é mudar, que é fazer essa revolução solidária que São Paulo precisa. E chegou a hora, chegou a vez da periferia ecoar. Muito obrigada. Eu queria fazer essa pergunta para a Jussara. Primeiro, por que o PSOL, né? Por que as candidaturas do PSOL? Obviamente existem outros partidos progressistas. E o que exatamente a bancada de vocês, essa bancada juntos, ela poderia fazer na Câmara, né? E como unir essa luta que vocês estão há bastante tempo com o mandato popular, com o mandato legislativo? Então, duas coisas, né? Porque o pessoal e de que maneira dá para unir, qual é o papel de vocês na Câmara e como unir isso à luta cotidiana do dia a dia. Tá? Bom, primeiro, o PSOL é um dos partidos progressistas mais sintonizados com a luta de classes e com as bandeiras das minorias, né? É um partido que sempre esteve presente na luta contra o racismo estrutural, na luta feminista, na luta contra a LGBTfobia, e sem dúvida nenhuma é um dos partidos mais coativos do país. E nesse sentido, a gente se identifica e vai muito ao encontro das nossas expectativas quanto um partido que se coloca dentro das instituições, sempre buscando melhorias para as pessoas que sempre foram marginalizadas. Por isso, o PSOL foi a escolha, foi a nossa escolha quanto partido para a disputa dessas eleições. O que a gente percebe é que existe um muro que foi construído entre a instituição e a população, sobretudo a população da periferia. Né? Não existe um diálogo continuado no sentido de que a gente possa ouvir, no sentido em que aquele que senta na cadeira do poder possa ouvir a população para que junto dela construa políticas que atendam às reivindicações. Então, o que a gente sempre fez durante todo esse período de 20 anos de MTST foi construir um trabalho de base potente e a construção coletiva, num debate coletivo e com a participação de todas e todos. O que a gente entende é que é um momento singular que estamos vivendo, é um momento que é necessário que a população possa participar das definições políticas do país, que a população realmente seja ouvida, porque é para dentro da periferia que as maiores iniciativas são construídas onde o Estado não está, e que, no entanto, são construídas iniciativas de acolhimento, de estrutura de vida, para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. E se essa potência for levada para dentro da instituição, não temos dúvida que isso vai se transformar em iniciativas políticas, em políticas sociais potentes para mudar, de fato, a nossa vida. A vida de quem está do lado de cada ponte, que é muito diferente da vida de quem está do lado de lá. E é dessa forma que a gente quer construir a gente construiu a pré-campanha, a gente construiu a campanha e a gente quer construir esse mandato. É um mandato com participação popular, né? No sentido não só de que a gente seja representante das vozes de milhares de mulheres, mas que essas mulheres tenham um espaço aberto para falar e para colocar suas reivindicações, e também para que elas tenham um espaço aberto para deliberar aquilo que será feito, né? Então, não é construir uma campanha com uma bandeira que vai ser esquecida quando o mandato chegar. Muito pelo contrário, nós estamos passo a passo construindo aquilo que a gente pretende que seja um mandato. Nós queremos levar o formato do MTST, um formato popular de construção, para dentro da instituição. E isso a gente não tem dúvida nenhuma que é uma forma de trazer mudanças.
Perfeito. Agora o Ricardo. 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 Microfone. Eu sei, meu microfone está ligando e desligando aqui, me dando um banho aqui. Tá. Então, vocês colocam... posso falar agora? Acho interessante que vocês colocam essa opção pelo pessoal, né? E dá para ver que assim, eu já tinha conversado um pouco e é uma origem de militância. Quer dizer, sendo uma origem de militância, vocês estão lá dentro, vivendo e sabendo o que está acontecendo. Não é uma visão de fora, do ouvir dizer, né? Então, o que eu queria puxar de vocês, aí pode ser a Val, pode ser Débora, não tem... É o seguinte, nós estamos vivendo um tempo de pandemia onde ficou bem claro, né, o abismo que nós temos entre as classes, grupos nessa cidade, né? Na verdade no país, mas na cidade aqui, né? Enquanto aqui o Centro-Sul teve muito mais acesso e cumpriu muito mais o isolamento, a gente viu que não tem essa condição, não é fácil nem se isolar, nem se proteger, né? Então, eu sei que vocês viram isso de perto, né? Eu queria saber de vocês o seguinte, para frente, tá? Uma vez eleito, como é que vocês pensam, né, numa militância, numa atuação nesse mundinho, no nosso mundo, aliás, pós-pandemia, né, e com possibilidade de ter pandemia de novo? Qual seria a atuação, além daquela atuação lógica de querer mais saúde e tal, qual seria a atuação dentro dos grupos que vocês estão trabalhando e, claro, expandindo para outros grupos, né? Como é que vocês veem esse mundo que a gente vai encarar para o ano que vem? Olha, Ricardo, nós escolhemos uma chapa coletiva não porque somos 3, nós escolhemos uma chapa coletiva porque ela representa um movimento que em mais de 22 anos de história sempre teve uma atuação coletiva. Eu acredito que a questão de ser uma chapa coletiva não é novo, né? Já aconteceu, já teve pessoas eleitas como chapa coletiva, mas eu acredito que a esquerda, a sociedade está entendendo que esse sistema político ele já está falido, né? É um sistema que não representa o povo. A gente viu que foi as eleições passadas, né? Muitos se elegeram dizendo que não era político, né? Que o povo tem uma questão de antipolítica enraizada no povo, né? E isso tem vários fatores que levaram o povo a estar com essa questão de antipolítica. E a gente quer, com essa chapa coletiva, a gente quer trazer essa nova política. O sistema político hoje, ele tem um sistema de afastar o povo da discussão política. Só lembra do povo na hora de votar. Mas os 4 anos que a política está lá rolando, o povo não sabe nem o que está acontecendo, e isso faz parte do sistema político atual que a gente tem. Então, assim, em primeiro lugar, o que a gente quer é combater esse sistema político atual, e a gente quer aproximar o povo dessa nova política, né? E isso, o MTST e a nossa própria história, a nossa própria trajetória fez isso. O papel de um vereador o papel de um vereador é fiscalizar, é ver onde que está indo o orçamento, também propor leis, mas é fiscalizar o orçamento e ver o que está faltando, o que não está faltando. E o que a gente vê é faltando muitas coisas nas periferias, não chega, os orçamentos não chegam nas pontas, né? Os orçamentos somente chegam nas regiões centrais, é onde eles têm interesse. Então, o que a gente quer com esse mandato é fazer com que, de fato, o dinheiro público chegue nas pontas, que as melhorias cheguem com qualidade, né? E que chegue para o povo. E a gente sabe que essa chapa coletiva, o que a gente quer não é ser a porta-voz das mulheres das periferias. O que a gente quer é ser o pé na porta para que outras mulheres vindas da periferia, que realmente conhece a realidade e queira estar disputando esses espaços e propondo as melhorias. A gente, no sistema político atual, a gente não tem representatividade. Eu mesmo não me enxergo representada por uma grande maioria, né? A gente tem na Câmara Municipal 55 vereadores,
somente 7 são mulheres e nenhuma mulher negra, né? Não tem como falar de nós, e a gente sabe que a população negra e as mulheres negras, a gente é um grupo grande, né? Não tem como falar de nós sem ser por nós mesmas. Então, o que a gente quer, a princípio, é transformar essa política atual, né, e trazer o povo para a participação desses espaços institucionais, né, com a nossa experiência que a gente tem do movimento que em 22 anos de história sempre fez isso, sempre fez o papel que às vezes os vereadores tinham que fazer, de fazer a fiscalização do que o executivo, o legislativo estão fazendo. Só para eu pedir um complemento, é o seguinte, eu acho assim, vocês vão, uma vez que eu espero, né, chegando lá, vocês vão se deparar com uma necessidade de reconstruir muito dessa periferia, né? E como vai ser uma ação dessa, para não, até de uma certa rivalidade, vamos dizer assim, ou de um embate, com aquela atitude mais assistencialista, quase que comprando, né, apoio que a gente tem nos vereadores, deputados clássicos, né? Então vão lá, vão doar tijolo, aquela palhaçada toda, né? E aí ganha apoio dessa população, né, que está precisando, né, que não tem jeito, está precisando, né? E como é que vocês pretendem fazer com que eles vejam que só isso não basta, né? Vai além da militância, né? Olha, eu acredito que até mesmo essas eleições já mudou muito. A gente vê uma quantidade muito grande de mulheres sendo candidatas, né? E a gente vê o quanto a população também está entendendo a importância de ter a representatividade mesmo, a representatividade de raça, de classe, de gênero. Então, está surgindo várias candidaturas que trazem essa representatividade. Mas a gente sabe que lá o negócio vai ser complicado, né? As questões de conciliações, isso a gente já vê pelo próprio partido que a gente faz parte, e nos lugares institucionais que eles ocupam são poucas pessoas que fazem muito barulho. Mas o que a gente quer não trazer de novo é a experiência que o MTST tem. A gente vai estar lá legislando, mas com o povo. Se tiver algo que é bom para o povo, a gente vai mobilizar, porque o MTST tem trabalhos de base, a gente tem povo. Então, a gente, para pressionar essas pessoas, né, que tem todo esse vício político, a gente também vai precisar de muita pressão do povo. Perfeito, Nath. Vai lá. Você está mutado, tá? Desculpa, meu microfone aqui também deu o mesmo problema do Ricardo. Mas eu vou direcionar minha pergunta agora para a Tuca. Eu queria que você falasse um pouco, tendo por base já a experiência que vocês têm dentro do MTST, dessa presença feminina que tem no MTST, da participação feminina, que você falasse um pouco o que vocês pretendem fazer, como vereadoras, para combater o machismo, a homofobia e a transfobia, ou seja, qual a ideia de vocês, né, com esse coletivo, depois que vocês forem eleitas, para realmente fazer propostas que ajudem pessoas que estão nessas situações mais vulneráveis, muitas vezes que acabam não sendo privilegiadas, que acabam não tendo ajuda, ou muitas vezes não tendo legislação, não tendo apoio quando estão em situações de risco. Oi, Natália. Então, quando a gente decidimos tentar ocupar a Câmara, formar essa chapa coletiva de mulheres, foi a partir de um momento que nós fizemos um coletivo de mulheres do MTST e reunimos mais de 600 mulheres dentro do MTST
para um evento na qual a gente descobrimos ali a potencialidade das mulheres, né? E foi aí que a gente decidiu alavancar essa chapa e ter mais forças com as mulheres junto, sobre a discussão que tivemos dentro desse evento sobre o machismo, sobre o racismo, né, que são duas estruturantes da nossa sociedade, né? E as manifestações que ocorreram no mundo a partir do assassinato do George Floyd dos Estados Unidos mostra que a sociedade ela precisa enfrentar com urgência, né, esse tema. E, deixa eu só arrumar aqui meu celular. E nós, assim, nós iremos apoiar, né, com vigor, todas as medidas das cotas raciais, ações afirmativas de educação e conscientização contra o racismo, né, e o machismo nas escolas e nos serviços públicos. Isso não é diferente com a questão de gênero. E a cidade precisa de mais seguranças para as mulheres nas ruas, no transporte público, ao respeito às mãos, como a cidade vai ter. Porque, inclusive, dentro dos transportes, hoje que se vê mais assédio, dentro dos trens, do metrô, dos ônibus, enfim, as mulheres não têm direito de ir e vir, de ir trabalhar, de voltar em paz, e com assédio em cima, né? Isso formado pelo machismo, né? Porque o homem sempre tem que achar direito que ele tem poder, né, da mulher, e isso tem que ser mudado a partir dessa política pública aí de gênero contra o machismo e o racismo. É isso. Ricardo? Agora o meu já estava dando tapa aqui de novo. Vamos lá, eu vou levantar a bola para a Jussara, então, já que ela está quietinha ali com a cara séria, pelo menos está daqui, né? Jussara, mas vale para todos vocês, tá? Eu fico pensando o seguinte, a gente vai para o ano que vem com duas possibilidades, né, na prefeitura, né? Uma possibilidade conservadora, qualquer um dos dois, né? Uma Deus me livre, a outra nem quero pensar, né, de prefeitura, e uma possibilidade de Boulos e Erundina chegarem lá, né? Então, eu queria que você comentasse, Jussara, como é que vocês veem as relações de vocês atuando ali na vereança, né, como vereadoras, atuando em relação tanto a um governo, a possibilidade de um governo conservador, quanto, claro, um governo que a gente espera que seja mais, bem mais à esquerda, bem mais libertário. Então, como é que você vê esse trabalho com as duas possibilidades pela frente aí? Bem, primeiro que a conjuntura, ela não muda, né? Ela só fica mais difícil de ser encarada dependendo de qual vai ser o futuro do nosso município. Nós estamos vivendo hoje as consequências de uma crise sanitária que potencializou uma crise econômica que já se iniciava antes mesmo da pandemia e que as consequências dessas crises atingem principalmente a periferia, né, sobretudo as mulheres. Nesse sentido, a gente não tem dúvida de que o próximo período vai ser realmente de enfrentamento a todas as questões que já não eram atendidas até aqui, que foram potencializadas e escancaradas nesse sentido. Nós estamos bastante preocupadas, o IBGE anunciou um desemprego de 14%, a maior taxa nos últimos 10 anos, né? Nós temos um município onde o déficit habitacional é de quase 500 mil de habitações, e a gente tem um aumento estrondoso de famílias, não são mais pessoas, são famílias inteiras em situação de rua, consequência do desemprego, consequência de falta de política de geração de renda, consequência de diversas questões, né? Então, tendo-se a possibilidade que a gente espera que seja, e está trabalhando para que seja, Boulos e Erundina na prefeitura, uma das questões mais defendidas por eles, e é uma questão emergencial fundamental, sem dúvida nenhuma, a renda solidária, né? Existe orçamento para isso, o que se propõe é o pagamento de um bolsa, de um auxílio para as famílias no valor de R$300 para 1 milhão de famílias, o que daria em 12 meses coisa de 3,6 bilhões. Isso já tem no cofre da prefeitura e existe orçamento para isso.
para além disso, o que a gente precisa de fato é garantir políticas habitacionais. O ano que vem também é um ano de revisão do plano diretor estratégico do município. É o ano que a gente pode indicar as áreas de zoneamento especial para habitação e garantir produção habitacional, porque quando você produz habitação de interesse social, quando você consegue transformar a mão de obra da própria periferia na construção das habitações populares, você gera emprego, você gera renda, você gera condições de vida, de trabalho para a população. Então, existem questões que a gente pode, sim, quanto mandato no legislativo, bater e fortalecer o mandato de Guilherme Boulos e Erundina. Não sendo esse cenário, nós teremos um cenário mais conservador, mas o que a gente aprendeu ao longo desses anos foi pressionar de fora para dentro. E estando lá sentado, a gente vai fazer os dois movimentos, de dentro para fora e de fora para dentro, para garantir o maior número de conquistas possíveis para a população mais pobre de São Paulo. Né? Não existe outra forma, senão com a mobilização popular. Né? E estar dentro do espaço institucional não significa abandonar as ruas, significa que uma coisa se une à outra para que a gente conquiste mudanças. Muito bem, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque nos últimos anos nós tivemos aí partidos progressistas que abandonaram a base. Tudo bem, eu não vou dizer que eles não estão atuando, ou não tem pessoas que atuam, mas na verdade houve um abandono. Isso é uma coisa muito que a gente vê. Houve um abandono, e que a direita, os pastores, os setores conservadores se aproveitaram disso, né? Eu sempre digo, eu falo para os meus alunos há anos, não existe vazio em política. Não existe vazio. E aqueles que, aliás, falam negando a política sabem disso, né? Eu queria perguntar, e aí eu estava precisando perguntar para a Débora, mas olha, qualquer uma de vocês está à vontade para responder, né? É exatamente isso. A gente sabe que o MTST é um movimento heterogêneo, né? A Débora, inclusive, da última vez que nós conversamos, ela falou que tem pessoas que são evangélicas, que participam do movimento, e é um debate e tudo, né? E a gente sabe também que tem pessoas de outros partidos, né? Que outros partidos, como o PT, por exemplo, tem também militância nesses movimentos. Eu lembro que uma época as pessoas associavam o movimento dos trabalhadores sem teto ao PT. Hoje é muito comum, né, se associar ao PSOL, numa tentativa de demonizar o PSOL, né? Que é uma forma de desmoralizar o movimento e, obviamente, demonizar o partido político. O que eu queria saber, né, ou a Débora, qualquer uma de vocês, né, o que eu queria saber é exatamente qual a relação, como se articular, né, vocês são do pessoal que eu espero que se elejam para o Legislativo Municipal, com os outros partidos políticos progressistas, com o PT, o PCdoB, que eu espero até que faça também uma bancada, né? Então, como pode se dar essa articulação? Ela se dá na luta, ela vai se dar no Legislativo, né? Como é que é isso? Como é que isso ocorre? Eu vou iniciar, e se as outras manas quiserem completar, eu acho importante. Bom, é importante entender que nós somos essa chapa coletiva, porque nós somos a representação do MTST. O MTST, ele sempre esteve apoiando a luta progressista, né? Mesmo onde que fosse, mesmo sendo PT, mesmo sendo PSOL, a gente vivenciou aí o período do golpe da Dilma, onde o MTST esteve à frente contra o golpe, né? E também a gente tem, no que diz respeito, que a gente sabe que é retirada de direito, nós sempre tivemos o entendimento, Benê, que a gente precisa unir forças. Somente o MTST, somente o PSOL, ou um movimento sozinho, não consegue essa força. Então, foi por isso que, em 2000, quando a gente estava vendo já esse avanço da direita, a direita se organizando, né, já em junho de 2013, com a questão do aumento da tarifa, onde a gente viu grandes mobilizações, mas a gente já enxergava que tinha alguma coisa vindo maior por detrás, a direita estava se organizando. E nós, como um movimento que luta pelo direito social, a gente entendeu também que a gente
precisava nos organizar para combater isso. Então, a gente criou a Frente Povo Sem Medo, que é uma frente composta por pessoas de diversos movimentos e também de diversos partidos, aonde no que diz comum, que a luta contra a retirada de direito, a luta por direitos sociais, nas lutas que realmente, de fato, vai prejudicar a população, nós nos unimos para lutar contra isso. Então, partindo do movimento que a gente faz parte, a gente sempre... Acontece meio de live e ligação, mas eu acho que voltou. A gente sempre teve esse entendimento, né, que é muito importante a gente estar unidos nas pautas comuns, nas pautas que a gente sabe que vai prejudicar o povo. E isso não vai ser diferente na Câmara Legislativa, né? A gente também precisa conversar e dialogar com esses partidos progressistas que entendem que algumas políticas ou algumas leis que vão ser pontuadas vai ser leis de retirada de direito. Então, a gente precisa também se unir para que isso não aconteça com a nossa população. Alguma das companheiras quer acrescentar mais alguma coisa, Jussara ou Tuca, sobre o que a Débora falou? Olha, Benê, como você mesmo colocou, e na mesma forma que em alguns momentos a esquerda abandonou a base, a esquerda também foi muito focada no movimento de conciliação, e isso se deu muito no ambiente legislativo. Então, quando a gente coloca que existe alguma necessidade de diálogo, é claro, um diálogo que traga benefícios e progresso e acolhimento e políticas sociais para a periferia. Agora, também existe um movimento contrário, que é aquele movimento de você ceder um voto para ganhar um voto, e isso, com certeza, nem sempre é o melhor caminho, né? É claro que o diálogo vai estar aberto, mas um diálogo para garantia de direitos, e toda a movimentação que for contrária a isso não vai acontecer. Tuca, você quer acrescentar alguma coisa? Tuca, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, está contemplado aí o que as manas colocaram. Tá bom. Bom, eu acho que as respostas que vocês deram foram exatamente, né? A gente tem, vocês têm como base exatamente vocês vêm de um movimento popular e a ideia é exatamente representar esse movimento popular, né? Essas lutas populares. Então, nesse sentido, eu gostaria exatamente que vocês respondessem, e aí eu vou deixar aberto para quem de vocês quiser responder, essa conciliação entre essas lutas populares, que vocês já estão há tanto tempo envolvidas, e essa atuação propriamente institucional, né, no legislativo em si. Como que vocês pretendem conjugar essas duas lutas? Bom, eu vou iniciar a resposta e as manas fiquem à vontade. Assim, eu acho que, na verdade, não teria que realmente a gente olhar a todas e todos. Se ouvirem cachorros latindo ao fundo, é que existe uma verdadeira ONG de adoção de cães aqui onde eu moro. Então, tem 23 cachorros latindo o tempo todo, e por um motivo muito importante, tá, gente? É isso. Mas, assim, eu acho que não deveria ter a necessidade de conciliar as duas coisas, porque essas duas coisas deveriam sempre estar andando lado a lado, né? Existia um tempo que as pessoas viam esperança na política institucional, viam nesse sistema político uma forma de construção de mudanças, de estrutura, de vida. E hoje as pessoas se distanciaram e esse sentimento apolítico cresceu justamente pelo distanciamento da política institucional, das lutas dos movimentos sociais e da população em geral. Então, a gente vê que aquilo que a gente constrói o tempo todo das nossas ocupações, das ocupações do MTST, é política.
que aquilo que a gente constrói para dentro da periferia, quando a gente se reúne para fazer um mutirão de limpeza de uma praça, ou a construção de telhado de inundação caiu, é aquilo que o vereador, é aquilo que o deputado, é aquilo que o prefeito, o governante deveria estar fazendo, né? Construindo a várias mãos, trazendo o novo para perto de si para construir. E quando as pessoas participam das construções, quando elas participam da construção política cotidiana da sua cidade, do seu estado, do seu país, ela começa a entender melhor a estrutura onde ela vive e ela se sente parte de tudo isso. E isso não só mais benefícios para a população, mas também como traz autoestima, traz emancipação da população, traz condições de vida melhor. Então, é esse formato que a gente pensa em construir, que é a participação cotidiana e o tempo todo com a gente. Falar assim, a gente vai sentar lá e ser representante. Você representa as pessoas assim, como você fala em nome das pessoas se você não sabe o que elas estão pensando. Então, a gente realmente precisa entender que a política institucional ela tem que andar lado a lado com a sociedade, com a população, lado a lado com o movimento social, com movimentos populares. E a gente não tem a menor dúvida que nesse momento que a gente está vivendo, na atual conjuntura, ninguém vai conseguir trazer benefícios à população sem mobilização popular, sem os movimentos sociais, sem as lideranças dos bairros, sem que essas pessoas estejam realmente participando da vida cotidiana do legislativo. Bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar que você tocou justamente nessa coisa do que a gente está passando, né? Eu lá no começo perguntei em reconstruir uma cidade, né, que vem sofrendo com esse problema, um problema que vocês apontaram, já vinha antes, né, um problema econômico, e a gente sabe que o desemprego atinge mais a periferia, não só por causa do desemprego, mas também porque parte do pessoal da periferia trabalha como autônomo, né, e acaba nem entra na conta oficial, né? A gente viu esses últimos anos, né, tanto no estado e também no município, uma política de desconstrução, né, de política pública que seja includente. Ela é toda excludente, ela destrói muito dos movimentos solidários, né, tanto o movimento como as pessoas envolvidas, né, o que a gente vê com o padre Lancelotti agora, tal, né? Então, assim, tem um papel importante para vocês, né? Que é mudar esse discurso tão individualista, tão o que eu quero, o que eu acho, para resgate de um discurso mais solidário, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem esse panorama e qual seria, além do que vocês já apontaram, quais seriam os caminhos, quais seriam as negociações para a gente resgatar essa política mais pública, mais solidária, né? Mais para o público que realmente necessita dessa política, né? Eu vou e as manas pode completar. Bom, Ricardo, o que você falou é bem verídico, né? A gente vive numa sociedade, desde quando diz sociedade, que tem essa questão do individualismo, né? Se a pessoa não conseguiu fazer uma faculdade, ou se a pessoa não ganha um bom salário, se a pessoa não conseguiu uma casa, é porque ela não teve a capacidade, né? A gente vive numa sociedade onde ela prega isso, é cada um por si e Deus por todo, né? Que bate bem nisso do que você colocou. E é isso que, infelizmente, a direita, essa sociedade capitalista quer que as pessoas pensem. Elas querem que as pessoas pensem que o fato de ela não ter uma moradia é porque ela não teve a capacidade de ter. O fato de ela estar tendo que, num hospital, passar por diversas humilhações é porque ela não teve a capacidade e não correu atrás para ter dinheiro para pagar um hospital público. Ou porque o seu filho estuda numa escola pública, onde é ruim de educação, é porque ela não teve a capacidade de conseguir pagar uma escola particular para que o seu filho possa estudar. Então, assim, e os movimentos sociais, tanto o MTST quanto todos os movimentos que fazem lutas sociais, vão contra
essa ideologia que o capitalismo, que essa sociedade quer impor, né? E prega isso. O fato da gente não conseguir as coisas não é culpa da gente, é culpa das estruturas, da estrutura da sociedade, dessa estrutura machista, racista, LGBTfóbica e também de uma sociedade capitalista. É isso que o capitalismo quer, né? Então, por isso que a gente vê toda essa perseguição com os movimentos sociais, porque são os movimentos sociais, eu falo aqui também os grupos de cultura, né, que resige e que tem uma luta muito importante nas periferias, né, mesmo não tendo apoio, não tendo apoio financeiro, mas que também fazem a resistência. É isso que os movimentos sociais tentam fazer. Então, ir contra isso, né, que a saída para uma sociedade, para uma transformação, para a transformação da sociedade que nós queremos, não tem outra forma se não for coletiva. Se não realmente, de fato, a gente fazer essa revolução solidária, onde as pessoas entendam que se existe morador de rua, não é porque a pessoa quis estar naquela ocupação, naquela situação. Se as pessoas ocupam um terreno, não é por escolha, né? Se as pessoas se submetem a tantas coisas nessa sociedade, não é por escolha própria, é por causa dessa sociedade. Somente com união, com coletividade, a gente consegue reverter isso, né? E essa reversão tem que dar também com a participação dos movimentos na esquerda, que é muito importante, os movimentos nas periferias, né? O trabalho de base, eu falo aqui com o movimento que mais fez trabalho de base em 22 anos e não vai deixar de fazer, né? As eleições passam, mas o MTST ainda vai continuar, e a gente vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Mas também para que as outras esquerdas que abandonaram as suas bases, retomem as suas bases, porque é essa disputa que a gente tem que fazer, a disputa da consciência, né? E essa consciência se dá nisso, porque eu, a Tuca e a Jussara, estamos hoje, pela primeira vez, nos colocando na disposição e vamos, com toda a força, estar ocupando um espaço institucional. Porque a gente entendeu que é por esse caminho também, o caminho coletivo, é por esse caminho, ganhando a consciência, que a gente vai conseguir transformar e fazer a cidade que a gente quer e o mundo que a gente quer, né? Perfeito, Débora. Henrique, você quer perguntar do Senador? Eu complemento. Eu vejo o seguinte, é bem por aí mesmo, eu concordo, mas eu vejo assim, né? A gente tem hoje uma instituição, um governo que vem não só destruindo essas políticas, né? Não, esses movimentos, mas essas políticas mesmo, né? Então, por exemplo, o governo Dória, no governo do Estado, que atinge diretamente a capital, né? Com uma série de medidas, né? Uma delas é essa destruição, né? Que ele está fazendo em várias entidades públicas. Uma delas é quase que a anulação do CDHU, vai acabar o CDHU, né? E que aí bate diretamente com o trabalho do qual vocês estão acostumados, né? Que é justamente a questão de habitação, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa ameaça, ou, na verdade, nem ameaça, a realidade de acabar com um trabalho tão importante quanto o do CDHU. Existe a política tucana muito na questão de terceirizar, privatizar, entregar, e, enfim, é a defesa de uma política de Estado mínimo. Na verdade, é transferir todas as responsabilidades daquilo que são responsabilidades do Estado para a iniciativa privada, que você consiga, de alguma forma, enriquecer quem já é rico e deixar o pobre à mercê das suas próprias forças e, enfim, sobrevivendo, né? A gente viu isso no município. O Dória, no primeiro período de mandato, queria extinguir diversas AMAs, fazer a organização da saúde, além de terceirizar as últimas UBSs, que ainda são de administração direta. Aliás, estivemos
no último período já do governo Bruno Covas, nas manifestações contra a privatização, a terceirização do Hospital do Campo Limpo, que é entregar o patrimônio público para a especulação da saúde, né, para a OS do Albert Einstein. E agora, no governo do Estado, os tucanos continuam na mesma movimentação. Aliás, não é só a CDHU, é a EMTU, é FURP, é várias empresas governamentais, e além disso, é a venda de todo o patrimônio estatal, né, pegar as áreas que pertencem, investir para a construção de vender, é a concessão de parques. Então, quer dizer, existe toda uma movimentação de retirar toda a responsabilidade do Estado em políticas que atendem à população. Para além disso, o desemprego de diversos servidores. Hoje, a CDHU é um equipamento importante, porque tem todo o conhecimento técnico para a produção de moradias populares, né? Nesse sentido, você extinguir a CDHU, o que seria feito do patrimônio da CDHU? O que seriam feito das áreas pertencentes à CDHU? Aliás, nós temos a área onde eu e a Débora entramos no MTST, a área do Roque Valente, que fica no Embu das Artes, é uma área que pertencia à CDHU, e nós fizemos manifestação de anos para conquistar só agora nossas moradias. E as outras áreas que ainda não receberam a habitação popular? Então, na verdade, o que a gente não pode deixar é que a PL 529 passe. Né, não deu quórum, a gente teve uma primeira vitória na votação, mas que nós precisamos permanecer nas mobilizações contra essa PL e contra todas as tentativas realmente de destruição, de dissolução do patrimônio público, é o patrimônio que é nosso, né, do povo paulistano, do povo paulista. A gente não pode deixar Glória Covas e que a corja tucana bolsonarista continue entregando o nosso patrimônio, né, demitindo funcionários públicos com a ideia de privilégios. O que eles dizem é que funcionário público é privilégio, que ganha muito dinheiro, né, que tem muito benefício, que traz gastos. Isso não é verdade, né? Os professores, os profissionais da saúde que estiveram na linha de frente no combate ao Covid precisam ser valorizados, e não pode ficar entendendo que essa ideia de privilégio seja realmente real para que eles popularizem essa pauta de desmonte do nosso patrimônio. A gente pode deixar isso acontecer. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, e sem contar, né, porque hoje a gente somos candidata no meio dessa turbulência toda política, né, e que a gente tem que estar sintonizado com as periferias, né, da cidade. E a gente está muito preocupado também, porque o IBGE anunciou que já estamos chegando em 14% de desemprego, e a maior taxa de desemprego do país em mais de 10 anos, né? E a inflação para produtos básicos, como alimentação, está muito alta. Então, sem trabalho e com aumento de custo de vida, como que vai ficar a situação das pessoas mais pobres, né? Hoje, eu, Débora e Jussara, a gente sabemos como está a situação dentro das comunidades, dentro das periferias, a gente andando e conversando com as pessoas, o descaso está total, né? Sem moradia, sem emprego, sem saneamento, a cesta básica com o preço tão alto que está. Como fazer para essas famílias sobreviver? Né? O descaso do governo está muito grande, está sendo um povo muito esquecido, um povo que não tem prioridade para nada, não tem acesso a nada, não tem acesso à informação, um povo que está calado diante da sociedade. E eu acho que chegou a hora da gente mudar tudo isso. Eu acho que chegou a hora da voz do povo ecoar, da voz do povo falar. Porque se nós não for como um coletivo, como que vai ser, né? Como a gente já colocou lá desde o começo da nossa conversa, que tudo que a gente fez até hoje, tudo que a gente conheceu até hoje foi dentro de um coletivo. Conhecendo o MTST, fazendo luta, travando suas lutas, como um coletivo, aonde todos que decidem qual vai ser a política pública de cada região. É isso. Eu queria voltar a uma questão que eu falei com a Débora um tempo atrás, quando ela esteve aqui, mas eu queria que ela retomasse, falasse um pouquinho e aí todas que quiserem também acrescentar alguma coisa sobre o movimento LGBTQI sem medo, né? Como é que surgiu isso?
né? Porque eu acho importante, porque durante muito tempo a esquerda brasileira sempre se dividiu a história, olha, ou as questões identitárias ou as questões econômicas, então não dá para misturar, né? Felizmente, nós temos uma geração hoje na esquerda que entende essa luta dos negros, das mulheres, da comunidade LGBTQI, numa perspectiva maior de mudança da sociedade. E eu queria que a Débora falasse um pouco sobre isso. É que as lutas, né, Benê? Sim, as lutas, né, Benê, Natália e Ricardo, elas não são individuais. É isso que as pessoas precisam entender. As lutas, elas são interseccionais, né? Elas se intercalam, né? Por exemplo, no MTST, na luta por moradia, as pessoas vão na luta para querer a moradia, que é um direito, só que a maioria das pessoas que vão para uma ocupação do MTST querer travar essa luta são mulheres. Nós temos 75% das pessoas, recentemente o MTST fez uma pesquisa nossa por conta própria, 75% das pessoas que vão travar a luta para conseguir a moradia são mulheres. Na maioria das vezes são mulheres que buscam essa moradia justamente para fugir de um quadro de violência, né? De violência, de agressão psicológica, para sair disso, porque o homem, porque eu que pago aluguel, a casa é minha, então tem essa questão, né, da luta feminista. E também, a maioria também são negros, né? Boa parte da população que mora nas periferias são negros, né? E isso foi desde quando começou a se organizar São Paulo, né? De empurrar o povo negro da limpeza do centro, né? E de empurrar o povo preto para a periferia. Então, são negros. E também, e a gente, entre nós, a gente enxerga essa luta antirracial, né? A luta de raça. E também, boa parte das pessoas que vão para uma ocupação do MTST também tem pessoas que são LGBTs. Porque a gente vê muito forte a questão, graças a Deus, tivemos grandes avanços importantíssimos do que era há tempos atrás, o que é agora, e esses avanços dessas lutas LGBT são frutos de muitas lutas de resistência, até mesmo de morte, mas muito se precisa fazer, tanto no que diz respeito à questão feminina, a questão racial e a questão LGBT, muitas lutas ainda têm que ser travadas para que a gente consiga fazer a sociedade que a gente quer, mas o que falta é esse entendimento, que as lutas, elas não são individuais, né? Não existe somente a luta antirracista, não existe somente a luta contra a LGBTfobia, não existe somente a luta feminista, elas se intercalam, e é essa luta que a gente quer travar, né? A luta contra a desigualdade, a luta por direitos, a luta onde entenda a questão de gênero, raça e classe, que é fundamental, e elas sempre se intercalam. Então, se a maioria dos movimentos, tem movimentos que já estão fazendo essa reflexão, nós MTST sempre fizemos isso porque a gente sempre percebeu que elas são interseccionais, mas a gente ganharia mais força se a gente entendesse isso, que a gente precisa travar as lutas de todas as lutas, não a sua bandeira individual, para que a gente consiga mudar a sociedade que a gente vive. Eu recebi aqui algumas perguntas de pessoas que estão nos assistindo e eu queria passar essas perguntas para vocês. Uma dessas perguntas do meu amigo Victor, que está assistindo a gente, e ele está perguntando aqui, tendo em vista, né, que vocês estão exatamente envolvidas nessa questão da moradia, nós estudamos no centro, então durante muitos anos a gente passou pelo centro e a gente via com bastante constância muitos e muitos prédios completamente abandonados, sem nenhum tipo de destinação, a não ser ficar lá abandonado, e ao mesmo tempo a gente via
um monte de pessoas em situação de rua. E aí a pergunta do Vitor é exatamente nesse sentido. Ele quer saber se vocês têm alguma ideia, algum projeto para esses prédios que estão há muito tempo abandonados, vários com dívidas milionárias em relação à prefeitura. E é isso. Se existe alguma proposta de destinação para esses prédios do centro. Já existem leis que garantiriam a apropriação desses prédios que, primeiro, têm dívidas e que estão ociosos, né? Na nossa própria luta, em 2014, junto a outros movimentos por moradia, no plano diretor, a gente conseguiu elencar vários prédios abandonados e ociosos, como a Zona Especial de Interesse Social, né? Inclusive prédios que foram indicados por outros movimentos sociais. Nós, quanto MTST, a gente tem uma movimentação mais territorial e tem a nossa base mais presente nas periferias. Mas não tenho dúvida que um mandato de um movimento popular que luta por moradia tem que pautar, sim, a questão dos prédios no centro e pautar e pressionar, né, quanto agentes fiscalizadores pela população, o executivo, para que eles sejam destinados à moradia popular, que eles sejam também incluídos no plano diretor como área especial de interesse social e que eles possam realmente produzir habitação, né? A gente luta a nossa vida toda pelo direito à cidade, pelo direito de morar no centro também, onde os equipamentos públicos são de maior qualidade, onde a condição de vida é um pouco melhor, e assim, sem dúvida que essa é uma das bandeiras desse mandato, se tornar um mandato da nossa campanha, e eu não tenho dúvida das principais bandeiras também da campanha de Guilherme Boulos e Erundina, que se eles estiverem lá, a gente vai precisar tanto e nem fiscalizar tanto para que esses prédios sejam destinados à moradia para quem mais precisa, né? Já que continua aumentando o número de famílias em situação de rua. Obrigada pela resposta. Uma outra pergunta é em relação, e que nesse momento de calor extremo, a gente sempre lembra da falta de arborização na cidade de São Paulo. E não é só a falta de espaços verdes, mas a falta de lazer também, principalmente nas periferias. E um lazer que seja destinado à população sem necessidade de pagamento, né? Então, os parques públicos. Então, a pergunta que foi feita quais seriam se vocês têm algum projeto nesse sentido, de áreas verdes e parques públicos. Eu acho, uma das lutas principais que a gente vai fazer é contra a privatização e as concessões das áreas públicas, né? Tem muitos parques aí que estão... A gente sabe que essas concessões, essas privatizações, é a precarização disso, e as pessoas que estão lá não estão no interesse de cuidar do meio ambiente, né? Então, uma das bandeiras que a gente vai levantar é isso, para não privatizar os parques que já tem e para construir mais, né? Uma das coisas que é fundamental, e vem do que a gente traz no nosso mandato, é trazer o centro, a periferia para o centro, né? Não é que a gente quer que a periferia seja igual ao centro. Quando a gente fala trazer a periferia para o centro, é para o centro das divisões dos orçamentos, para o centro dos investimentos. E realmente, o que a gente vê nas periferias é a ausência de áreas de lazer, de parque. Tem muito uma preocupação com árvore para a região central e não tem essa preocupação para a periferia. E coisa que é fundamental e é importante ter. Eu tenho 3 filhos, um de 10, outra de 6 e outra de 4. Como mãe que mora na periferia, eu sei o que é essa ausência. Toda a nossa vida, andando pelas periferias, que a gente vê as crianças brincando no meio da rua, correndo risco de ser atropelada, né? A gente vê a falta dessas políticas, né?
trazendo cultura, áreas de lazer para as pessoas. Então, sem sombra de dúvida, é uma das bandeiras que a gente vai levantar, todas nós como mães, né? Porque a gente quer espaço também para os nossos filhos e também porque a periferia quer viver bem. A gente precisa desconstruir isso, que a periferia não quer viver bem. A periferia quer viver bem. Se a gente anda em bairros da periferia, o que a gente mais vê, São Paulo foi construído por migrantes, nordestinos, pessoas que vieram da roça, pessoas que têm zelo por plantio, por árvore. Eu tiro isso pelo meu pai. Meu pai, onde vê um pedacinho de terra, ele quer plantar banana, ele quer plantar abacate, feijão. E a gente precisa se construir, porque o que mais o povo quer é ter um lugarzinho onde eles possam fazer a sua horta de forma saudável e também ter árvore. O povo não quer viver mutuado em casinha pequena. Então, sem sombra de dúvida, vai ser uma das bandeiras que a gente vai levantar, né? Área de lazer para a periferia, essa vai ser uma das bandeiras que a gente vai levantar. E isso também faz parte da nossa vivência no movimento. Toda ocupação que o MTST faz tem horta comunitária, horta de alimento orgânico, alimento saudável. Né? O povo quer viver bem e o povo quer comer bem. E essa é uma bandeira que a gente vai levantar sem sombra de dúvida, porque a gente precisa, assim, conscientizar a população e também tirar isso dessa criminalização que faz com o povo que mora na periferia, que o povo que mora na periferia quer, sim, viver num lugar bem, onde tenha área de lazer, onde tenha árvores, né? Mas, infelizmente, os orçamentos e tudo que é investimento vai para o centro. Então, parte do nosso mandato, uma das propostas do nosso mandato é trazer a periferia para o centro de discussão, para o centro de distribuição de renda, de investimento. E o povo quer viver bem. Perfeito. Bom, Posso eu falar um acho negócio? que a gente não tem... claro, tá. Pode falar. Não, pode ir tocar. Não, é que eu achei interessante. Não, se você quer fazer pergunta, pode fazer. Me preocupa. Não, só vou comentar um negocinho. Que me preocupa um pouco quando se fala muito em ocupar o centro, né? E parece assim, olha, a gente traz o pessoal que está na periferia para o centro e a periferia pode ou virar área de especulação, né? Ou virar uma periferia para outro grupo, sei lá, por exemplo, vou brincar aqui, você pega o boliviano que está num estado super marginalizado, você joga ele na periferia, também não vai adiantar nada, né? Então, essa proposta de a gente ocupa o centro, mas não esquece da periferia, é fundamental, né? Eu achei muito legal que vocês comentaram isso, porque é meio até não esquecer a própria raiz, né? Quer dizer, ninguém vai embora, porque a impressão que dá é isso, né? O nordestino que larga a seca, a caatinga, larga o Nordeste para melhorar, o cara da periferia que larga a periferia não para melhorar, mas muitas vezes em consequência, né? Aí depende da situação. Então foi bem legal, gostei bastante de ouvir isso aí. Eu ia perguntar, mas nem precisou, né? Só queria comentar isso daí. Vai lá, Natália. Bom, eu vi que a gente não tem mais perguntas, então eu só ia passar a palavra para vocês encerrarem mesmo, deixar seus últimos comentários, para a gente finalizar. Então, Tuca, se você quiser começar falando, dar as suas últimas palavras aqui para a gente. Então, gente, a gente queria agradecer, Débora e Jussara, a oportunidade de falar aqui com mulheres negras periféricas, pela primeira vez candidatas. A gente não tem muito espaço na grande mídia, né, especialmente televisiva também. Não temos internet boa, como a maioria da população. Vocês viram aí que acho que eu caí 2 vezes, né? Por isso, pode ter espaço como esse, para falar das nossas ideias e projetos, que é muito importante, né? E queremos aproveitar também para convidar todo mundo que nos escuta agora para acompanhar nossa campanha
e nos apoiar e ajudar a divulgar nossos materiais. E se você gostou da gente, chama nosso zap aí, 968371903. Entra nas nossas redes, @Juntas Mulheres Sem Teto, no Insta e no Face. Nós temos 45 dias, menos 45 dias agora, né? Para virar esse jogo, eleger Boulos e Erundina e vereadores comprometidos com o povo. E o que mais a gente precisa? Vamos juntos e voem juntas. 50-400. 50-400. É isso aí, Tuca. É isso. Bom, então eu agradeço a participação de todas. Débora, Sara, se vocês quiserem também falar alguma coisa. Não, sinto, a gente se sente contemplada. Hoje a gente vai fazer valer o que é uma chapa coletiva. A Tuca falou por nós. Eu só quero deixar um beijo também. Só quero deixar um beijo para a Nena, que deixou os comentários aqui. Um abraço para ela e para todos e todas que estão nos assistindo. Abraço, Nena. Maravilha. Abraço, Nena. Queria agradecer, então, a participação de todos e todas e todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Vou deixar o agradecimento, então, aqui no nome do Luiz, da Nena, da Tabata, da Maria Helena, do Vitor e da Mariana, que eu sei que estão nos assistindo também. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. Tchau. Valeu.